Avenida das Nações, entrada de Paraíba do Sul. E chegamos aqui, nessa bifurcação. Os tropeiros fariam qual caminho? Aquele ali, que vai em direção a Brocotó, como é chamado? Ou será que os tropeiros desciam este caminho aqui, em direção ao bairro Lavapés? Tudo que nós dizemos aqui em nosso programa foi muito e exaustivamente pesquisado. Uma das maiores fontes de consulta sobre Paraíba do Sul é o livro Capítulos de História de Paraíba do Sul. Ele foi escrito por Pedro Gomes da Silva, que era conhecido aqui na cidade com o apelido de Pedro Cabrito. Este livro é considerado um dos mais completos relatos históricos e uma das mais completas preservações da memória histórica de Paraíba do Sul. É com o livro do Pedro Gomes da Silva debaixo do braço que nós vamos entrar em Paraíba do Sul e continuar a percorrer o caminho das tropas, o caminho do ouro, a estrada real. Aqui é o bairro do Lavapés. Pedro Gomes diz que lá na frente, onde existe uma praça, havia um ribeirão. Hoje a praça cobriu este ribeirão. Pedro Gomes, o Pedro Cabrito, conta que os tropeiros vinham e aproveitavam a água boa que corria do ribeirão para lavar os pés. E assim foi criado esse nome que eu acho tão bonito. É o bairro do Lavapés, em Paraíba do Sul. Um dos bairros mais populosos na época. Vamos até lá. Estamos em pleno bairro do Lavapés, em Paraíba do Sul. Aqui nós tivemos a nossa atenção chamada para esse mimoso e elegante sobrado. No livro do Pedro Gomes da Silva, o Pedro Cabrito, o também historiador e grande pesquisador Arnaud Pierre diz que este elegante sobrado foi construído em 1860. Para fazer esses delicados acabamentos, o Joaquim Pereira de Lima utilizou muito da mão de obra dos imigrantes que vinham aqui para essa região. Nós podemos ver na entrada do casarão, deste sobrado, nós podemos ver duas pilastras feitas em pedra de cantaria. Todas as janelas são contornadas com uma moldura também de pedra de cantaria. E na frente da casa, como se fazendo uma cintura, também foram colocadas as pedras de cantaria. A curiosa aqui foi procurar saber o que era pedra de cantaria. É uma pedra de canto. É uma pedra feita para esse tipo de obra. Ela tem sempre os cantos que na época eram lavrados à mão. As pedreiras que forneciam essas pedras eram chamadas de canterias. E os profissionais que trabalhavam com isso eram os profissionais canteiros. Então essa é a origem da pedra de cantaria, a pedra que tem cantos. Mas o sobrado realmente é muito delicado, é muito mimoso. Aqui no Lavapés, naquela época, era o local em que havia o maior número de pessoas morando. A maioria dos imigrantes vinha para Paraíba do Sul e vinha residir aqui. E é por causa disso que aqui nós encontramos essa placa em memória de Garcia Rodrigues Paz Leme, que em 1683 aqui lançou o fundamento da cidade de Paraíba do Sul, 1928.
cidade de Paraíba do Sul, fundada em 15 de janeiro de 1833. Nós acreditamos que naquela época ainda não havia o entendimento que o Garcia Rodrigues Paes não tinha o sobrenome de Leme. Esse sobrenome Leme foi adotado depois pelos descendentes dele. Então vamos continuar a fazer o nosso caminho do ouro, o caminho dos tropeiros.